E tudo bem? Você que está chegando agora, a gente volta então com a sessão de lives e hoje com o Ted Sinai, que é especialista em negócios e ele ajuda novos empreendedores a consolidar o seu negócio e ele vai falar um pouquinho melhor. E esse grupo aqui, essa live, é especialmente para as alunas do programa Cestos Perfeitos, onde eu ensinei todas as técnicas do cesto redondo perfeito. E mas eu tenho certeza que vai ser útil para todo mundo aqui. Um dos nossos lemas, né, é compartilhar. Então eu continuo compartilhando dicas aqui todos os dias no Instagram, inclusive depois dessa live, vai ter a dica do cestinho abaulado que eu prometi ontem, já tá aqui no forno para sair, tá? Então vai dando oi, todo mundo que for chegando. Boa noite, meninas, Lu, todo mundo aí. Muito bem, que bom. Prometi lá no grupo para se preparar, pedir para separar calculadora, papel e caneta, porque hoje o bicho vai pegar, viu? Porque você tem dúvida para colocar preço no seu produto? Você faz um cesto lindo, maravilhoso, usou fio cravejado de strass, né? Todo lindo. Mas e aí? Quanto cobrar por sua peça? Hoje a gente vem falando muito sobre valor da hora, né? Você tem que ter o valor da sua hora, né? Mas quanto custa a sua hora de trabalho? E aí, a gente, né, conversou hoje no grupo, né, as meninas falando como é difícil, né, definir essa hora de trabalho, esse valor. Mas partir de quê? Ter o quê como referência? E é por isso, então, que o TED vai nos ajudar hoje aqui a esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas. Os assuntos, assim, a gente sabe como é difícil, né? Mas é muita coisa. Quando a gente fala de vendas e precificação, que no início era essa proposta, né, da gente falar de tudo, porque eu quero falar de tudo, eu quero que ele ajude você aqui em tudo também. Mas a gente tem a questão do limite de tempo, né, do Instagram aqui, que permite uma live de 1 hora e todo mundo aí, né, já tem seus afazeres, tem o filho lá para cuidar. Então aí a gente vai ter 1 horinha aqui para falar. Então aproveita o máximo possível, anota tudo o que der e ele volta depois para falar mais sobre outros assuntos também. Mas então vamos lá, vamos começar? Já que a gente tem aí boa parte das alunas. Quem não puder assistir agora, vai ficar gravada a live também. Então volta para conferir com certeza, porque você não vai se arrepender. Você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu ninguém falar, principalmente no nosso meio de artesanato, de crochê, sobre como você precificar o seu produto. É uma conta reversa, que o Ted chama, ele vai explicar melhor, para você ter uma base e poder falar o seu preço com mais propriedade, saber do que você está falando, saber como calcular o preço de venda. Jennifer aí, Elisângela, então vamos lá, Paola, Paloma, seja bem-vinda, Bruna chegou, que bom, Bruna. Então aqui com o Ted Sinai, o Ted, ele foi um dos fundadores do Empretec também, não sei se vocês conhecem, do Sebrae, e ele vai falar um pouquinho melhor, então. Ted, eu vou liberar aqui o espaço da tela, porque não dá para dividir assim, né? Pra quem não sabe, o Ted é meu marido também. Então, se ele não voltar aqui para ajudar vocês, olha, o casamento acaba, tá bom? Então ele vai falar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou vir um pouquinho aqui para o lado, estou acompanhando aqui os comentários e vou falando as perguntas aqui para ele também. E assim a gente vai trocando ideia, viu? Ted, pode falar com as meninas. Fique à vontade. Olá, olá, muito boa noite a todas, né? É um momento muito especial para mim, estou muito feliz de poder contribuir com esse time, né? Com esse grupo. Tenho acompanhado o trabalho da Kelly há muito tempo, né? E mais do que na torcida, eu tenho uma certeza de que o propósito dela está sendo realizado através desse trabalho. E como é que nós vamos trabalhar aqui agora? Só para a gente poder ter uma ideia, a gente precisa ser bem eficaz com relação ao tempo que a gente tem e a impossibilidade da gente fazer uma aula aqui, né, de alguma coisa. Então eu pedi que a Kelly levantasse algumas dúvidas, as mais importantes, as dúvidas mais desesperadoras que vocês têm, para a gente poder começar. Ela vai me fazendo as perguntas e eu vou respondendo como se fosse uma entrevista, tá?
Antes disso, eu queria colocar para vocês uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que é uma espécie de uma introdução para todos nós, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender, aquilo que significa você gerar seus próprios recursos, o empreendedorismo não é algo comum, não é algo comum. A maioria esmagadora da população mundial, ela é funcionária, ela não é empreendedora, né? A quantidade de empresas ou a quantidade de pessoas que têm negócios, comparado com as pessoas que trabalham e que tiram seus recursos através de um projeto de vida assalariado, e que faço questão de colocar aqui, não tem nada ruim ou bom nisso, não tem nada pior ou melhor nisso, são apenas estilos de vida, são formas de vida que se adaptam melhor a cada tipo de pessoa. O ruim é se você tem um perfil empreendedor e fica como empregado uma vida inteira, são pessoas que carregam um peso muito grande de não se sentir realizado na vida. E pessoas que têm um perfil de batida mesmo rotineira e que se aventura a abrir um negócio ou gerenciar algum tipo de coisa, abrir algum tipo de negócio próprio, só por uma vibração ou emoção, uma histeria coletiva, e as pessoas vão se aventurando em algo que não tem a ver com elas. Esse perfil de artesanato é um perfil empreendedor. Literalmente, ele é muito mais vocacionado para pessoas empreendedoras, que em determinado momento querem ganhar alguma coisa sobre aquilo que elas produzem. E nós temos um problema no artesanato que é muito crônico. É o problema de você ter a sua peça avaliada por outras pessoas. E quando você vai vender, às vezes as pessoas não desejam pagar aquilo que você acha que vale o teu esforço, o teu suor, a madrugada que você passou fabricando aquilo, e as pessoas elas acham que não vale aquilo. Mas, lamentavelmente, essa é a estrutura de um negócio empreendedor. Quem dita as regras, se quiserem pegar um caderninho e colocar aí um campo, uma página de dicas, a primeira delas é essa que eu vou falar agora para vocês. Quem dita o mercado, quem dita as regras em negócio é o mercado, é o cliente. Não somos nós. Então não adianta, vocês podem colocar o preço que for, eu estava conversando com o Kelvin, vocês podem colocar, fazer o cálculo mais perfeito do mundo. A fórmula matemática vai estar certa. O produto tem que ser vendido a R$50, mas não adianta nada se não tiver uma alma penada nesse mundo que pague por esse produto. Então a gente precisa entender um pouco essas constantes do mundo empreendedor para não se sentir ferido por isso, porque mais do que simplesmente só fazer a mercadoria e fazer bem feito, né, fazer um cesto perfeito, não é suficiente. É preciso um cesto perfeito, é preciso um mercado perfeito, é preciso uma estratégia perfeita, é preciso um marketing perfeito, é preciso uma postura perfeita para que todos esses fatores, ao se encaixarem, eu tenha uma probabilidade maior de ser bem-sucedido. Repito essa palavra, probabilidade, porque tanto no mundo dos negócios, quanto na vida pessoal, quanto no universo inteiro, nós não temos garantia de nada. Mas precisamos seguir o caminho que é o mais correto. Tá? Então eu queria fazer essa pequena introdução para colocar o quanto que eu compreendo da dificuldade que vocês estão, mas eu quero tirar vocês dessa dificuldade focada simplesmente na matemática ou em saber em como se calcula alguma coisa. É muito maior do que isso, tá? É uma questão estratégica, comportamental, de psicologia, e você precisa perceber isso dentro de você, né? Vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem 3 quadros, são iguais, em termos de quantidade de material, foi usada a mesma quantidade de tinta, o quadro tem a mesma composição de madeira, de moldura, enfim, pintado por 3 pessoas diferentes, né? Quanto vale a hora daquele quadro que foi pintado?
Quanto vale aquele quadro no mercado? É lógico que vai depender de quem pintou, né? Se foi o Pablo Picasso, se foi você que pintou, ou se for uma pessoa que não sabe nem pintar, um cachorro ou uma criança, vão ter valores diferentes, mesmo usando a mesma quantidade de material. Então é importante a gente entender que existe um custo de material, e ele é clássico para todos, e existe um custo de mão de obra, que eu percebi que essa é uma dúvida frequente, né? Quanto que eu coloco por hora de trabalho meu? E essa dúvida ela é muito perigosa, porque se eu falar que hoje, né, você pode colocar 10, 20, 30, 500 reais, R$ 1.000, vai depender muito da habilidade de cada pessoa e do próprio mercado e potência de presença no mercado que essa pessoa gerou. Eu, quando comecei meus trabalhos, eu vendia meus treinamentos, meus cursos, minhas consultorias de graça. Eu nem vendia, eu doava, eu dava, porque eu queria ser conhecido. E hoje, com 51 anos de idade, eu me dou ao direito de cobrar mais caro, porque as pessoas me conhecem e me indicam. Porque se não fosse isso também não adiantava nada eu colocar valor nenhum, porque eu não conseguiria vender nada, tá? Kelly, vamos aproveitar então esse tempo agora, ver o que você levantou de perguntas, ver o que as meninas estão falando aí, para a gente poder ajudar cada uma na medida do possível. Vou puxar aqui para mim então de novo. As perguntas acabaram sendo assim um pouco parecidas e eu acredito com que o que o Ted vai falar agora vai sanar aí a maioria dessas dúvidas, e se não, você fala aqui que eu estou acompanhando aqui também. Inclusive, Lu fez aqui algumas perguntas, já anotei, a Flá aqui fazendo alguns comentários, então pode ir comentando que eu estou anotando também, porque se der tempo ele já comenta e fala aqui no final. Eu posso pegar uma pergunta que saiu aqui agora? Pergunta não, uma frase que saiu, muito legal. As pessoas não valorizam o artesanato, isso é muito triste. Não. Triste é quem faz artesanato que não se valoriza. Isso é que é triste. Porque o que acontece é que a pessoa, até pelo nome ser artesanato, quem faz artesanato acredita que ela mesma faz algo menor. Ela tem essa visão. Deixa eu colocar para vocês uma coisa que é importante. Eu sou artesão também. Eu também sou artista. Eu já fiz uma adaptação de treinamento para história em quadrinho, onde foi eu mesmo que desenhei. Durante algum tempo eu ganhei dinheiro fazendo marchetaria, não sei se vocês conhecem, que é usar lâminas de madeira, onde você recobre, né? Eu pegava uma caixinha de apagador, que não valia nada, valia 50 centavos, R$ 1, e cobria ela com essa marchetaria, fazia os desenhos geométricos, colocava um verniz e vendia por R$ 500. Vendia por R$ 1.000, porque eu vendia aonde? Eu vendia no local que era um amigo meu, que era um artista plástico, e eu fiz questão de colocar nesse lugar. Então o grande problema é que a própria pessoa que faz se diminui. É isso que a gente tem que quebrar. Não é que o artesanato é algo que as pessoas não dão valor. Ninguém vai dar valor para as suas coisas se você não for a primeira que der valor. Então você é o primeiro que tem que dar valor para as coisas que faz. Agora é lógico que não adianta também você dar todo o valor do mundo, querer vender por R$ 2.000 uma peça e ela não valer isso no mercado. Nós temos duas estruturas no mercado. Uma, o meu bolso. Quanto que eu quero? Qual é a minha meta? O que eu quero alcançar de resultado? E dois, se o mercado tem condições de me pagar por isso. E aí, nessa questão de valorização, eu digo a vocês, tem muita gente que valoriza tanto artesanato que é capaz de pagar mais caro para ter algo exclusivo, né? Então, foi bom ter pego esse comentário aqui, porque uma coisa importante é essa autovalorização. Se você não se valoriza primeiro, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai te valorizar. Ninguém vai valorizar o que você faz. Agora, faça bem feito. Faça com detalhe. Faça com engajamento, com envolvimento e com entrega. E se você tem alguma coisa que você realmente percebe que tem valor, aí tem a parte de como você comercializa isso. Mas para com essa história de achar que as pessoas não valorizam isso. Se você acha que o mercado não valoriza o artesanato, eu pergunto para você, o que você está fazendo nesse meio então?
Então você não está querendo empreender, você está querendo apenas como um hobby. Então divirta-se, divirta-se. Mas se você quiser empreender, tem gente que paga sim. Tem gente que paga sim. E eu vi isso acontecer dentro de casa, tá? Acho que a gente começou bem, né? Acho que já valeu, né, a live já. E o Ted é assim, viu? Você vê que eu falo com jeitinho, né? No grupo Ted não, Ted, ó, ele fala mesmo, que tiver que falar isso é bom, né? Mas olha só, as perguntas então foram mais ou menos e que já rolaram algumas aqui em torno disso. Como calcular a mão de obra? Como aumentar o número de vendas? Como chegar no valor final da peça? Como calcular o material utilizado? É, olha só, essa pergunta aqui, como foi interessante também. Foi assim, olha, às vezes, quando eu calculo o valor da peça, fico com tanto receio de não vender que acabo fazendo um preço mais baixo. Aí o meu medo é, será que o cliente vai achar que meu trabalho é de má qualidade? Ou se eu cobrar caro, ele vai procurar um defeito e vai dizer que não vale o preço que eu cobrei? Mas eu tenho tanto prazer em fazer crochê que na maioria das vezes não me importo em cobrar mais barato. Outra pergunta, como calcular a mão de obra aqui de novo? Né? Como calcular os preços de venda e como conseguir vendas? Então vamos falar um pouquinho disso, né? Essa questão de como calcular o preço e depois, porque são assuntos assim que dá pano para manga, né? Assim que fala, né? Para a gente tratar depois sobre vendas também, mas não se preocupe que a gente vai ter mais assunto relacionado a isso. Então vamos voltar aqui para o TED, vai lá. Vamos lá, quando você. Vou pegar como exemplo aqui uma indústria, tá? Uma indústria, quando ela decide uma fabricação de determinado produto, ela verifica uma coisa chamada de viabilidade econômica financeira. Então ela vai verificar se é viável fabricar aqueles produtos. Como é que ela sabe se é viável ou não? Bom, item 1 é o custo dessa mercadoria. Isso a gente vai aprender a calcular aqui, como é que se calcula o custo. E o outro é o preço que o mercado visualiza desse preço. O mercado ele tem um formato de funcionar onde ele tem uma ideia geral de preço. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa, uma dona de casa, uma pessoa qualquer, quando vai no supermercado, tem uma ideia de mais ou menos qual é o preço de 1 quilo de feijão. Então, se você encontrar 1 quilo de feijão vendendo no supermercado a R$ 50, você vai levar um susto e vai falar assim, ou esse feijão é muito bom, ou tem alguma coisa fora do normal aqui. Porque os preços são regulados pelo mercado. Então uma indústria, por exemplo, ela vai no mercado, e eu queria que vocês anotassem no livrinho de dica de vocês aí, que é o seguinte, vocês precisam pesquisar o mercado antes de começar a fabricar e de começar a vender. É preciso pesquisar. E nessa pesquisa, que eu não vou ensinar agora, não vem ao caso, mas também não estou falando de uma pesquisa de alto impacto feita por uma grande empresa de pesquisa, estou falando de uma pesquisa simples, perguntar para a pessoa qual é a necessidade que ela tem, o que é que ela gosta, né? Perguntar para ela e perguntar sobre o produto específico. Você pode levar o teu produto, faz uma unidade e faz um teste. Tem um livro aqui, vou até mostrar, e é um livro muito bacana, tá? Esse livro chama Sprint, é de um grupo que trabalhou muito tempo na Google, né? E saiu de lá e começou a desenvolver um método próprio de quê? É um método para testar ideias novas de negócio. Então, primeira coisa que eles fazem é, vamos fazer uma calculadora para todo mundo e tal? Beleza. Fizemos uma calculadora, achamos linda. Qual é o próximo passo? Testar no mercado. Então eu preciso dar para as pessoas usarem, para elas darem um feedback, o que é que elas acham, tá bom, não tá, tá feio, tá bonito, se fosse uma outra cor, deixe as pessoas falarem sobre o produto. E tem uma pergunta que é a última pergunta da pesquisa, que é a principal de todas, que é, você avalia que esse produto ele custa quanto, né? Quanto você pagaria por esse produto? Então, pesquisar a intenção de preço, de compra de um produto, vai fazer você perceber que até produtos mal feitos fazem as pessoas darem um valor menor.
Produtos bem feitos fazem a pessoa dar um valor maior. Olha uma coisa legal também, eu comentei isso com a Kelly. O próprio produto, ele não é o produto só em si, ele é quem está vendendo também. Então, você vai apresentar um produto, você vai fazer uma pesquisa com alguém. E você pega esse produto, vai fazer uma pergunta para a pessoa, e você vai de sandália de dedo, você vai de cabelo todo malafrojado, você vai sem maquiagem. Ora, isso contamina a imagem do produto. Teve um caso aqui na cidade que a gente mora, em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, foi bem legal, de uma empresa que estava fazendo uma entrega de panfletos, contratou uma empresa para fazer entrega de panfletos. E a Kelly, passando no sinal, falou assim: Ted, liga para a empresa rápido, porque o rapaz que está entregando, ele está todo com barba por fazer, camisa rasgada, sandália de dedo, ou seja, ele está assustando as pessoas no meio da rua e isso está associando, essa imagem dele está associando a imagem do produto. Então, quando forem fazer pesquisa com o produto de vocês, entendam que vocês são parte do produto. A sua assinatura está nesse produto, né? Deixa eu falar. Aí eu comecei já a chorar, porque eu fiquei com medo da empresa demitir o cara, né? Aí eu fiquei desesperada. Mas não demitiu. Eles, no outro dia, me falaram, eu fiquei super feliz. Fui lá, o cara tava lindo, sabe, cabelo penteado, a roupa limpinha, a barba feita. Olha, foi assim, foi muito bom. Então aí eu fiquei feliz. Então o cara não foi demitido não, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é que o próprio valor que tem um produto de vocês, ele está associado a quem vocês são, a quem vocês parecem ser. Nós vivemos num mundo que, lamentavelmente, não importa quem você é, importa para o mundo quem você parece. Então a gente precisa se vestir bem. Eu vim fazer a live para vocês, me preocupei em pegar um casaco aqui, um paletó. A Kelly foi, tomou banho, se ajeitou, ficou bonita. Por quê? Porque a gente precisa dar esse valor, essa delicadeza que a gente tem, essa dedicação à nossa imagem, ajuda isso a passar para o produto que a gente tem, tá? Então a dica número 1 é essa: façam pesquisa, pergunte no mercado quanto que as pessoas pagariam e no contato com esse mercado se preocupem com a imagem de vocês, que também está associada à imagem do produto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês peguem um papel, porque eu vou ser bem objetivo na pergunta de como calcular o seu preço não, o seu custo de produção, né? Quanto é que custa uma unidade que você vai fazer, né? Então eu vou pegar como exemplo essa unidade que a Kelly fez com vocês, que foi o cesto perfeito, e vou pedir que vocês peguem um papel, tá? Aqui são as minhas anotações, estão bem anotadinhas assim. Vocês vão fazer desse jeitinho que eu fiz aqui, tá? Vão colocar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, e eu vou dizer qual é o título de cada coluna para vocês. Eu acho que até que depois eu vou pegar essa anotação minha aqui, eu vou fazer mais bonitinho, pedir para a Kelly tirar uma foto e ela mandar depois no grupo para vocês, tá? Mas vamos lá, só para a gente poder ir acompanhando, a primeira coluna, o título dela é item, tá? A segunda coluna é parte da peça. Então a primeira coluna item, a segunda coluna parte da peça. A terceira coluna, quantidade. A quarta coluna, unidade. A próxima coluna, preço unitário. A coluna seguinte, parcial, que é a última, né? A última coluna é parcial. Então, repetindo, 6 colunas. A primeira coluna, título, item. A segunda, parte da peça. A terceira, quantidade. A quarta, unidade. A quinta, preço unitário. E depois, parcial, tá? Então vamos lá, vamos pegar a caneta, vamos pegar calculadora e vamos fazer conta, porque empreendedor tem que saber fazer conta para não estar perdendo dinheiro, tá? Meu amor, só me para perguntar. Deixa eu perguntar para vocês aqui, minha esposa fica, a minha linda aqui fica me mandando mensagem.
E eu prefiro ser mais objetivo. Eu acho que eu entendi a questão de perguntar para vocês como é que está chegando, se tem alguma dúvida, se todo mundo conseguiu montar o quadro, se a gente pode seguir para a gente calcular o custo de material. Respondam aí o que vocês estão achando, como é que tá. Tem gente perguntando se vai deixar o vídeo no YouTube, aí Kelly que entende mais Pode disso. sim. Uhum, vou deixar. Ela vai deixar sim no YouTube. Vão respondendo aí se vocês estão com papel na mão, se colocar as colunas. Pode seguir. Tá. Ótimo. Obrigado. Obrigado pelo feedback aí. Beleza, já anotei tudo. Ótimo. Vamos lá então. Então eu vou listar, vou fazer por linha, tá? Cada material, vou dizendo, vocês vão anotando, que são materiais que vocês já conhecem. Eu peguei isso aqui com a Kelly. Primeiro item lá, fio de malha. Fio de malha, tá? A parte da peça é o cesto. A parte da peça é o cesto. Quantidade 0,5, ou seja, meio. Vocês vão entender o que significa isso. Quantidade 0,5. Meio. A unidade, rolo. Então eu tenho meio rolo de fio de malha para fazer o cesto. Preço unitário. Preço unitário, R$15, tá? Então esse rolo aí, ele custa R$15. Lembrando que esses valores aqui que o Ted passou foi só uma média que eu passei para ele ter como base para você, né, fazer os seus custos, mas aí você coloca os custos que você teve para fazer a sua peça, tá? Principalmente a peça que a gente fez lá no programa Cestos Perfeitos. Então, quem não estava no grupo, a gente está falando desse cesto aqui, que eu passei as dicas, né, de como fazer um cesto perfeito. A gente utilizou esse da Coelha como base, mas é para fazer qualquer cesto para a vida aí. Então, utiliza a sua base de custos, tá? Até porque os valores variam de cidade para cidade também, e dependendo do material que você usou, do fio. Obrigado por casal lindo. Obrigado. Eu vou contar tudo nos bastidores sobre esse casal, viu? Olha! Vamos lá. Então, fio de malha, parte da peça cesto, quantidade meio, unidade rolo. Preço unitário R$15. Então você vai multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Meio vezes R$15 vai dar o parcial de R$7,50. Coloca o valor total do rolo ou coloco metade? Na verdade, a quantidade... Não, você coloca sempre o preço unitário, você vai colocar o valor total daquela peça, do rolo lá, R$15. Quanto que eu estou usando do rolo? Estou usando só metade. Aí vai ser 15 vezes 0,5, que vai dar os 7,50, aqui no caso. Tá? Calcula o valor utilizado, né? Vamos lá, próximo item. Flores, item flores. Parte da peça, detalhe. É um detalhe da peça. Quantidade 3. Unidade, peças. Preço unitário, R$1. Parcial, vai dar R$3. 3 peças a R$1 vai dar R$3. Vamos lá, vou dar uma acelerada que depois isso aqui vai ficar gravado também lá no YouTube. Próximo item, botão, parte da peça, nariz, quantidade 1, a unidade é peça, preço unitário do botão lá é 60 centavos, parcial vai dar 60 centavos. O fio amigurumi, Isso. fio amigurumi, parte da peça, olhos, quantidade 2, unidade metro, preço unitário 5 centavos, isso vai dar 10 centavos parcial, tá? Como é que chegou nesse preço unitário de 5 centavos por metro? Um rolo tem 254 metros e custa R$12. Então você pega R$12, divide por 254, vai encontrar o valor do metro, que é 0,05. 5 centavos. Fio Clair, né? Clair, parte da peça bigodinho, quantidade 1, unidade metro, preço unitário 3 centavos, parcial vai dar 3 centavos.
Fio cravejado strass para a orelha, né? Quantidade 0,6 metros, que seria 60 centímetros. E um metro é R$ 10, então vai dar R$ 6 o parcial. Arame, parte da peça armação de orelha, quantidade 1, unidade metro, preço unitário 1, vai dar R$ 1 o parcial. Cola quente para fixação é uma gota, né? Mas eu coloquei isso aqui, vale como conceito. Um bastão é R$ 1. Quanto é que vale uma gota? Vou ficar medindo ali para saber se é 0,00002 centavos? Não, você bota a menor unidade de centavo, que é 1 centavo. Não deixe de colocar, ele está presente lá no custo da mercadoria. Então, uma gota, unidade, preço unitário 1 centavo, parcial 1 centavo. E o último item, folhas, que é para os detalhes, são 2 folhas. O preço unitário é 30 centavos, deu 60 centavos, tá? Fazendo a conta total, eu tenho 7,50 com mais 3, com mais 60 centavos, mais 10 centavos, mais 0,03 centavos, mais R$ 6, mais R$ 1 e mais 1 centavo e mais 60 centavos, o custo de material é R$ 18,84. Então, gravem, pelo menos agora só aí, esses R$ 18,84, que é com base nele que a gente vai construir os próximos conceitos aqui agora. Então, vamos lá. A próxima pergunta, que aqui nós calculamos o custo material já. Tá. Aí ela quer saber, então, como calcular a hora... Como calcular a mão de obra? Vai para essa? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu calculo a mão de obra? Aí nós entramos num problema extremamente matemático, psicológico e extremamente enlouquecido de fazer esse cálculo. Por quê? Por quê? Existem referências para a hora de trabalho dependendo de que trabalho que é e como é que isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês, né? Um salário mínimo hoje é cerca de R$ 998. E você, para saber quanto é que custa a hora de um assalariado, você divide isso por 220 horas no mês, tá? Como conseguir o parcial do fio, não consegui pegar. O parcial do fio é o seguinte, quanto é que é um rolo do fio? R$ 15. Você está gastando quanto de rolo para fazer essa peça? Meio rolo. Então, R$ 7,50. Tá? Ou pode calcular por metro também. Você pode calcular isso por metro. Você pode pegar os R$ 15 e dividir pela quantidade de metros que tem no rolo. Isso é uma possibilidade. A outra, que algumas pessoas fazem também, perderam a metragem, perderam o ticketzinho do material lá. Pega o rolo, você pode pesar o rolo também e ver quanto que custa R$ 15 aquele peso. Aí depois você pesa quanto que você usou para sua mercadoria. Eu não gosto muito dessa questão do peso para o artesanato que vocês fazem, não. Eu prefiro vocês pegarem um rolo, quanto é que é? R$ 15? Divide R$ 15 pela metragem. Vou dar um exemplo aqui. Um rolo tem, um exemplo só, tem 254 metros. E ele custa R$ 12. Então, quanto que é um metro desse rolo? É 12 dividido por 254. Vai dar cerca de 4, 5 centavos por metro. Então, você quando for usando, você vai vendo quantos metros você usou, multiplica pelos 5 centavos. Tem rolo que é só por quilo. Aí, tudo bem, faz por peso. Tá, ok. Aí chegamos no ponto aqui. Faço tudo isso que você falou, mas mesmo assim, tem pessoas que não acham produto. Deve ser que você está falando que acham um produto caro, né? Eu faço tudo isso que você falou, mas as pessoas acham um produto caro. Legal que você colocou agora. Porque uma coisa é o cálculo do preço de venda. E esse cálculo, ele só define uma matemática. A segunda, que é a mais importante, tem alguém para pagar por isso?
Não adianta eu calcular certo se não tem ninguém para pagar, né? Não adianta. Então eu posso me deparar com uma situação de um negócio inviável, tá? Não é o fórum aqui agora, não é o momento, mas eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que a gente estava conversando, eu e Kelly aqui. Vamos fazer uma pequena suposição, tá? É onde tudo começa, tá? Pode continuar, depois eu leio as perguntas. Então, tem aqui, no caso, 1 metro é 120 e dividido pelo preço do valor do rolo. Você vai dividir o valor do rolo por 120 metros, deve ser. Isso. Ele vai dar o valor do metro. Sempre é o preço dividido pela quantidade de metros daquele rolo. Eu estava conversando com ela o seguinte, vamos lá, de onde nós temos que partir para calcular lá que eu falei para vocês o preço da hora, tá? Então, se você for colocar a hora lá, se eu pegar R$ 998 dividido por 220 horas por mês, uma hora de uma pessoa assalariada que ganha um salário é R$ 4,50. R$ 4,50. Aí a Kelly já deu um pulo, ela falou assim, o quê? R$ 4,50? Jamais eu faria um produto cobrando R$ 4,50. Eu falei, legal. Acontece que, se você não vender, o que acontece? Você vai continuar com o teu custo, vai continuar com suas dívidas, vai continuar com o seu custo pessoal. Então, não adianta a gente brigar contra alguma coisa. Se a gente fizer a conta matemática certa do jeito que a gente quer, mas ninguém pagar, não adianta. Você pega, por exemplo, uma clínica... Ele falou assim, você prefere isso ou nada? Né? Então, foi mais grosso assim. Você prefere... isso ou nada, porque não adianta você colocar o preço que você quer e não conseguir vender nada. Você pega uma clínica de cirurgia plástica e você paga lá, sei lá, vamos colocar que seja 10 mil por uma cirurgia. Mas se for no Instituto Pitangui, você vai gastar 50 mil, você vai gastar 100 mil, né? Aí a pessoa fala assim, mas isso não vale para você que não é cliente-alvo, tem cliente que paga por isso. Então isso é uma outra coisa importante. Quem é teu cliente-alvo? Quando a gente faz um negócio, a gente faz querendo vender. Eu pergunto, quem é teu cliente-alvo? É todo mundo. Não existe nenhuma empresa no mundo cujo cliente é todo mundo, né? Eu tenho que definir quem é meu público-alvo. Então, por exemplo, a Kelly deu uma ideia. Então, é um produto, uma unidade. Se eu fizer, sai muito barato. E isso não me apetece, não me deixa realizado, eu vou ter que, naquele mesmo tempo, criar, sei lá, um kit, criar um mix de produtos que eu possa vender só para pessoas grávidas, só para o primeiro bebê, pessoas que estão dispostas a pagar 900, 800, 700 reais num kit, aonde aí sim eu consigo lá 50 reais a hora, eu consigo lá 100 reais a hora. Agora você imaginar que vai conseguir 100 reais a hora, 50 reais a hora, fazendo um coraçãozinho crochetado, não vai rolar. Não vai rolar. Porque é um sentimento e a percepção de valor e a própria definição do cliente-alvo. Então, quem é teu cliente-alvo? Quem é que você quer atingir? É uma pessoa de que poder aquisitivo? Algumas pessoas estão dizendo que tem dificuldade de vender, talvez porque estejam procurando pessoas que não têm dinheiro para comprar. As pessoas mal têm dinheiro para poder se sustentar, vão estar comprando um cestinho para poder se organizar melhor, a não ser que isso esteja dentro das condições de remuneração dela. Se ela não tiver condições, ela não vai comprar, por mais que ela ache bonita a peça, ela não vai comprar. Entenda que eu não estou desvalorizando o produto. Eu estou mostrando o contrário, estou mostrando que o produto pode ter muito mais valor se eu escolher adequadamente para quem que eu quero vender. Por exemplo, a Ferrari, ela sabe muito bem quem é o público-alvo dela. Assim como a Volkswagen sabe muito bem quem é um público-alvo que vende carro popular, né? Eu não vou vender uma Ferrari para quem compra um Gol. E eu não vou vender um Gol para quem compra uma Ferrari. Apesar dos dois demorarem praticamente o mesmo tempo para ser fabricado. Teve um comentário aqui assim, é importante que sejamos coerentes com o preço. Isso, essa coerência do preço, eu estou entendendo que é essa pesquisa de mercado que vocês precisam fazer. É lógico que o mercado ele tem uma dimensão de preço, como eu falei para vocês da história do feijão. Né? Quem compra feijão sabe que o feijão o preço vai ter uma variação de X a Y. Mesma coisa, um cesto,
ele vai ter uma variação. Eu não posso vender um cesto a R$ 1.500. Também não posso vender um cesto a R$ 1. Agora sim, ó, vamos pegar um preço de base, de referência, para vocês não errarem e não terem prejuízo. Eu acho que a primeira coisa importante, Kelly, é pensar o seguinte: como não ter prejuízo? Essa é a melhor pergunta que vocês têm que fazer. Como não ter prejuízo para vocês poderem levar o negócio de vocês a primeira fase de um negócio, é a fase de sobrevivência. O negócio tem 3 etapas: sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. Na fase de sobrevivência, pensa nas tartaruguinhas quando elas nascem, aqueles vídeos quando elas nascem que vão para a água. De cada 1.000 tartaruguinhas, só sobrevive 20. Ou seja, a maioria vai ser comida pelos animais, por aves, etc. O negócio também tem essa peneira. Você não vai sobreviver se você não der conta dos custos do seu negócio. Então, a primeira coisa importante é você cuidar do custo do seu negócio. Para mim, esse cálculo que a gente fez aqui agora, que você encontrou lá 18,84, tem que partir daqui. Esse cesto não pode ser vendido por menos de 18,84. Ah, você quiser só recuperar o dinheiro da mercadoria que você teve, é só vender por 18,84. Agora, tudo que for a mais do que isso, você está colocando no bolso. Ah, não, porque minha hora é R$ 300, então vou vender por 318,84. Ok, coloca o preço de venda e vai ver se você consegue vender. E se não vender, nem o teu custo de 18,84 você vai pagar. E aí o que acontece? Vai todo mundo ficar desesperado. O que é uma empresa que faz promoção e que sai queimando? Sai queimando porque não conseguiu vender pelo preço que tinha que vender e colocou, para depois estar vendendo muitas vezes abaixo do custo só para poder pagar a dívida. Então, vamos pensar uma coisa legal. Primeiro ponto do negócio de vocês é o hobby. Vocês têm que sentir prazer no que faz e isso tem que ser sustentável. Tem que estar num campo de sobrevivência. Então, primeira coisa é esse cálculo aí. Tem que ser 18,84. Qualquer coisa que for a mais do que isso, você já está lucrando. Como que eu sei, Ted? Qual o preço que eu vendo então? Foi 18,84 o custo. Eu vou vender por quanto? Bom, você vai ter que pesquisar o mercado para saber quanto que o mercado paga, tá? Agora tem uma coisa que é pior do que isso, e aí é lamentável. Mesmo que o mercado pague R$ 200, pode ser que você quebre. Por quê? Porque tem os seus custos pessoais. Então eu acho que a primeira meta que vocês têm que traçar, e aí estou saindo desse tema agora, estou indo para outro. Primeira meta que vocês têm que traçar é fazer uma lista de qual é o teu custo pessoal de casa, teu custo pessoal, aluguel, água, energia, alimentação, etc. e tal. E vamos supor que esse custo seja R$ 3.000 por mês, certo? Você precisa cobrir esses custos. Se você não tem outra fonte de renda e você quiser fazer deste negócio o seu empreendimento principal, esse negócio ele vai ter que pagar esses custos, né? Ele vai ter que sobrar dinheiro. Tá? Então, você precisa começar com uma meta. O que eu estou querendo dizer é que não adianta você vender uma peça por R$ 300, tendo um custo de 3.000 e ficar com a dívida de 2.700 todo mês. Lembra que vocês têm que ter frequência. Todo mês, existe uma coisa muito legal, vou falar um pouco de economia com vocês agora, que é uma coisa bem legal. Existe um advento no mundo inteiro que renova o dinheiro que o mercado tem. Por isso que empresas sobrevivem. Porque todo mês o cliente ele renova o caixa dele. E essa renovação vem através de quê? Vem através dos salários. O salário é um evento que no mundo inteiro faz com que as pessoas renovem sua capacidade de compra. E isso faz com que o negócio sobreviva todo mês, porque o negócio tem custos todo mês. Você também, como uma pessoa física, tem custos todo mês. Então vocês têm que ter uma visão clara de que vocês não podem vender uma peça só num dia. Vocês têm que vender várias peças todo mês. Tem que ter uma frequência. Um exemplo que eu dei para a Kelly foi: monta um mapa, por exemplo, no ano, de agendas, de calendários no ano que são propícios para vender produtos de vocês. Por exemplo, a Páscoa, tem aí o Dia das Mães, que podem ser feitos produtos para o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, tem Dia das Crianças, Dia da secretária, né? Tem Dia da Secretária, Dia do Advogado, Dia do Engenheiro, tem Natal. Ou seja, são tantas temáticas
que você pode desenvolver vários produtos e assim se sustentando todo mês. Você não pode pensar no negócio numa venda só. Você tem que pensar no negócio te sustentando todos os meses. Ou sustentando o teu hobby todos os meses. Gente, desculpe que eu estou numa empolgação muito grande quando eu falo sobre isso. Para mim é muito forte. Eu sei que o tempo está acabando, porque assim, eu sei o quanto que isso é importante para as pessoas poderem se sentirem vivas, né, felizes, realizadas, mas eu sei o quanto que o caminho empreendedor é um caminho também de frustração, de prejuízo e de dívidas. Então vocês precisam não permitir que essas coisas ocupem o tempo e o espaço de vocês. É preciso deixar primeiro que esse prazer, esse hobby, essa felicidade de fazer o que vocês fazem, que realmente é transformador, essa habilidade manual que é fantástica, que ela vire um negócio sustentável. Sustentável. E para isso a gente precisa pensar nessas coisas todas que eu estou dizendo. Tá? Eu queria deixar, que de repente algumas perguntas as pessoas têm mais para fazer aí, para a gente poder... Eu não sei se talvez eu perdi um pouco aqui também, na conversa, aqui no papo, se você falou sobre a questão, você falou aí dos custos pessoais, mas da meta e da meta que precisa ser atingida e como calcular esse preço da hora, utilizando como base esses custos pessoais a princípio, para quem não tem ideia, né, de onde eu vou tirar o meu valor da minha hora de trabalho, para quem está começando principalmente, né, para quem não tem base, para quem não é o pitanguia ainda, né? Então tem uma base. Tá, Kelly, assim, eu vou ser bem direto e objetivo nessa questão. Eu não aprovo isso. Eu não aprovo. Eu acho que nessa fase de sobrevivência, fase de tartaruguinha, você não tem que estar pensando em hora. Você não tem que estar pensando. Você tem que estar pensando que sua peça custa R$18,84 e você tem que vender mais caro que isso para poder ter um delta ali, para se sentir satisfeito no começo. Depois de 6 meses, 1 ano disso consolidado, aí você pode começar a trabalhar cobrando sua peça. Eu estava colocando aqui, muitos anos na minha vida eu trabalhei de graça. Então, assim, a referência de hora, nesse momento inicial de sobrevivência do negócio, ela não é uma boa referência. Sabe por quê? Porque ela mexe muito com o nosso ego. Quando a gente coloca uma hora pequena, a gente se sente menor. E não é esse o objetivo. Eu já dei produto de graça e não me senti menor por isso. Fiz grandes negócios depois. Então, assim, eu não entraria nessa seara de fazer essas contas da hora, neste momento agora. Pega o custo da mercadoria, R$18,84, vende lá o que for mais caro que isso e faz pesquisa no mercado para saber quanto que o mercado está pagando e começa a trafegar nesse meio desse preço que você sabe que você vai ter lucro. Então não precisa ficar calculando hora nesse momento agora, não. Um exemplo desse daí que você falou de trabalhar de graça, uma coisa que eu fiz no início foi eu dar os cestinhos de lembrancinha de um casamento de uma pessoa. Então eu fiz o investimento dos fios e eu trabalhei de graça e eu fiz de graça os cestinhos. E não foi à toa que eu me aperfeiçoei, que inclusive o vídeo hoje vai ser sobre esse, né, cestinho. Então, além de tudo, isso faz a gente praticar mais com o objetivo ali e ter experiência, né, e chegar ao tão sonhado cesto perfeito. Então, isso é importante fazer. Tem uma dúvida aqui que a Maria Tereza mandou no WhatsApp, que ela falou assim: Kelly, para dar uma padronizada nos preços. Por exemplo, uma cliente me faz uma encomenda e quer saber quanto vai custar. Eu teria que ter mais ou menos uma base, porque os custos podem variar muito de cesto para cesto. Porque a nossa principal matéria-prima varia bastante de preço. Porque, por exemplo, a gente tem... Aí tem que saber o que vai usar. Aí vai falar melhor. Na verdade, o que você está colocando, o nome dela é Maria Tereza? Isso. Na verdade, o que a Maria Tereza está colocando é uma coisa que é importante vocês alertarem agora, que é o seguinte: é preciso vocês terem um senso de organização. Então não dá
para vocês venderem alguma coisa que vocês compõem. Só para vocês terem uma ideia, o cálculo de preço de uma mercadoria de vocês é tão complexo quanto o cálculo de um produto numa indústria, que é a mais complexa que tem, tá? Então, vocês têm que ter controle. A partir de hoje, vocês vão se organizar melhor se vocês tiverem as informações. Então, comprou um rolo, pega lá qual é o valor do rolo, anota, faz essas anotações num caderninho para vocês terem esse controle. Se a Maria Tereza está falando que teve uma demanda, que alguém fez um pedido e tem um orçamento para ser feito, a pessoa disse quantas mercadorias ela quer. Você faz uma peça, vê quanto é que custa, faz um teste, pega uma e vê quanto é que custa. E aí você multiplica pela quantidade que a pessoa quer. E também o que é possível fazer, às vezes a peça é muito grande, não dá para você fazer ela toda, até para você passar o preço, mas faz parte da peça, vê quanto você gastou de fio, qual fio você usou. Você usou um fio premium, né, um fio mais caro que custa R$ 35, 500 gramas, ou você usou um fio, fio Guarani, na minha cidade custa R$14,90, então qual fio você usou, qual fio você vai usar para fazer, você vai usar um fio cravejado de strass também, o que vai ter nessa peça? Então, para você fazer esse cálculo, você pode fazer parte, que nem eu falei no grupo hoje, faz parte da peça, vê o que você usou de fio e depois faz o cálculo, né, com base na quantidade de carreiras que você vai precisar fazer para você chegar numa determinada altura. Crochê é matemática, olha isso daqui, né? A gente até para colocar o preço e tudo, e para fazer também, né? A gente viu lá no programa Cestos Perfeitos, no curso, que é matemática pura, né? Então a gente tem que ter aí esse controle. Tem uma coisa bacana também que eu queria colocar para vocês, que é o pensamento agora mais de marketing, publicidade, tá? Vocês precisam ser mais ninjas, né, ao desenvolver alguns negócios. Então, por exemplo, uma certa feita, alguém fez um pedido para a Kelly, falou assim, quanto é que é essa peça? Aí a Kelly pegou, já ia colocar o preço, eu falei, calma, Kelly, calma, pergunta para ela qual é a cor que ela quer, manda as possibilidades de fios que tem. Então, às vezes, a gente faz uma peça e quer vender aquela peça daquele jeito. Eu já falei, né, em marketing. Repare, em marketing, tá? Aquilo que a gente pensa e acha não vale nada. Em marketing, o que vale é o que o cliente pensa. Então, se o cliente quer fazer um orçamento de um cesto, por que você não faz uns 3 cestos diferentes, com fios diferentes, com cores diferentes? Mostra para ele e fala, ó, este aqui é 20, este aqui é 30, este aqui é 50. Eu sempre dou uma dica no curso de vendas, que é o seguinte, cuidado com perguntas que você leva para o cliente, que ele pode responder não. Então, por exemplo, o senhor quer levar o sapato, sim ou não? Ele pode dizer não. Se ele disser não, acabou a venda. Agora eu posso perguntar, o senhor prefere o marrom ou prefere o preto? Qualquer um dos dois que ele escolher, para mim tá bom. E tem gente que escolhe os dois, tá? Então, aumente essas possibilidades para o cliente, porque vocês têm como mexer nesse mix de produtos. Ofereça possibilidades e isso vai variar o preço, não importa, o cliente vai escolher aquele que é mais adequado para ele. E você vai lá e só fabrica aquilo que você sabe fabricar e sabe fazer bem. É importante também, isso que ele falou, que eu já tinha lembrado aqui, é para você também ter um catálogo, né, de peças básicas para poder apresentar também, né, tanto de medidas e até para o cliente ter ideia, né, porque às vezes ele nem sabe o que ele precisa, né, o que ele quer. E aí você já apresentando um catálogo, assim, não precisa ser muitos produtos, né, mas uma quantidade mínima assim para ele poder ter como padrão também, para você saber o custo exato daquela peça, né, saber mais ou menos quanto você vai vender, para depois você conseguir até calcular outras peças também, né? Voltar aqui para o TED, tem muita gente perguntando aqui sobre... Aqui no grupo teve a Bruna aqui também perguntando sobre como aumentar o número de vendas. Não sei se dá para a gente falar disso aqui de vendas, já que está acabando, porque a gente tem pouquíssimos minutos ainda, gente. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer outra aqui, viu? Perguntou também sobre os kits, sobre os combos. Vamos falar mais disso, só para finalizar, porque eu acho que vai acabar.
Tá, então já que vai acabar, vamos como aumentar o número de vendas, né? Mudando a referência de cliente-alvo que eu tenho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu quero vender um produto e no meu prédio só tem 4 mulheres que eu posso vender esse produto. Eu estou limitado a esse prédio. Mas se for na escola da minha filha, que tem várias mães, eu aumento a quantidade de possibilidade de venda, né? Se eu sair do cliente pessoa física e for para empresas, aí aumenta mais ainda. Se eu for numa empresa oferecer um produto para ser dado como um brinde para fornecedores ou para os próprios clientes, ou para os clientes, ou para os funcionários, é lógico que cada conversa dessa é uma conversa diferente. Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que preparar material, eu tenho que, como o Kelly falou, tirar foto, ter um book, enfim. Eu vou ter que me preparar, mas a possibilidade de vender mais, para mim, está nessa visão fora da caixa. Vocês precisam sair de dentro do quarto que vocês fazem um crochê e entender que fazer crochê é uma coisa e vender crochê é outra completamente diferente. Tem questão de marketing também. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, por exemplo, as próprias mídias digitais, né? O Instagram, Facebook, eu já mostrei para ela, por exemplo, aplicativos. Você tem a fábrica de aplicativos que você faz um aplicativo, por exemplo, eu tenho clientes meus que são empresas que eu faço acompanhamento de vendedores, de líderes através de um aplicativo que eu que desenvolvi, é fácil de ser feito, é um aplicativo. Tem o Wix, né, que são o site que você vai lá, que eu canso de falar para ela, vai lá no Wix, coloca lá seus produtos, façam um book, porque é fantástica a visibilidade e ela já está preparando isso, inclusive, para poder divulgar melhor os produtos. Mas esses meios todos que a gente tem à disposição, a gente precisa, na verdade, gente, a gente precisa estudar, tá? Essa é a dica principal. É preciso sair da zona de conforto. Quem quer mais precisa se dedicar mais. Não existe a lei do mínimo esforço. Quem quer conquistar coisas grandiosas vai ter que ficar sem dormir, vai ter que ficar sem almoçar, vai ter que se privar de ficar mais tempo com os filhos. Enfim, não tem outra fórmula no mundo que eu entendo a não ser alta dedicação, alto estudo, alto aprofundamento. Tá? Ninguém é tão velho que não tenha condições de estudar. Ninguém é tão novo que esteja cedo ainda para conhecer, para aprender. Todo momento é um momento de aprender e de evoluir aquilo que a gente tem. E isso, acredite, vai ser impresso na qualidade do produto que você está fazendo. E vai trazer mais valor para ele. Pois é, lá tá perguntando se você não tem assinatura mensal, tipo padrinho. Não, não tem. Gente, a agenda desse homem, para conseguir. Hoje aqui em Nova Friburgo é feriado. Então aí, mas mesmo assim, isso aqui trabalha feriado, madrugada, fora, olha, é difícil. Mas tudo que ele puder contribuir, eu tenho certeza, né, que ele vai contribuir, né, Sim. pra gente aqui, né? Então, pode deixar que a gente vai ajudando aqui também. Ele vai sempre fazendo live, né? A próxima live, que dia que vai ser? A gente agenda, Tem que ver na agenda, de né? verdade mesmo. Mas vamos fazer uma próxima, sim, sobre vendas, né? Como aumentar vendas. E aí vocês voltam lá no grupo também para a gente poder falar um pouquinho mais. Mas eu acho que já deu para pensar um pouquinho mais aí, até sobre questão de vendas também, né? Talvez bagunçou mais ainda a cabeça de vocês, né? Quanto precificação, né? Mas acho que é preciso talvez dar uma bagunçada para depois arrumar direitinho, né? Tirar tudo do lugar para depois colocar as ideias aí em ordem e em prática também, né? Mas é isso, né, Ted? Então, Eu queria só colocar para finalizar. Alguém está perguntando se cadê a bebê, né? Esse é o nosso sacrifício. A bebê tá ali fora com a oi. babá, num feriado, e a gente podia estar em cinema, estar se divertindo. E a gente está aqui também fazendo uma coisa que a gente ama muito. Eu acho importante a gente ter claro qual é o nosso propósito na vida, sabe? O meu propósito é resgatar nas pessoas o prazer em trabalhar. Porque eu sei que a maior parte da nossa existência a gente passa na consciência plena trabalhando. E o trabalho precisa ser resgatado como uma coisa boa, né?
E eu espero que esse encontro nosso tenha sido para resgatar em vocês esse prazer em trabalhar, esse prazer em fazer aquilo que ama e alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito sucesso no projeto pessoal de vocês. Vamos lá então, porque tem 20 segundos aqui para acabar. E aí eu volto no grupo com vocês. A gente tem o grupo oficial do programa Cestos Perfeitos, do curso de quem fez com a gente. Então, se você não fez ainda, ou quer fazer o seu primeiro cestinho do zero, ou quer aperfeiçoar, me manda uma mensagem, porque acabou. Beijo, até lá no grupo.